Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 694 da influência moral do médio, capítulo 20º, livro dos médios. Então aqui nós paramos na pergunta e na resposta ainda, né? Porque a gente fala tanto, meu Deus do céu. Mas como eu disse, agradeço a gente tá falando tanto, viu? Vamos nos interagindo. É assim mesmo. Então, os bons espíritos responderam a Kardec: os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho, eles as deixam ir. Como nós estávamos dizendo, o pior, se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que é uma sequência, com todo respeito. O pior é que esses espíritos malfeitores, a gente usa esse termo malfeitor, espíritos menos esclarecidos, mas você sabia que eles não são malfeitores. Eles não são espíritos menos esclarecidos. Você sabe por quê? Porque para usar o magnetismo como muitos espíritos das trevas usam, de bobo eles não têm nada. Porque nós no corpo físico, vamos pensar assim, ainda estamos estudando o magnetismo, enquanto eles já sabem manipular o magnetismo e fazer o que querem com esse magnetismo, graças à nossa inferioridade, é lógico. Porque sem a nossa inferioridade, esses espíritos também não fazem nada. Você sabe disso. Mas você observa que as trevas estão sempre um passo à nossa frente. Observa. As trevas estão sempre um passo à nossa frente. E a gente ainda usa esse termo. Os espíritos menos esclarecidos, os irmãozinhos inferiores, os irmãozinhos sofredores. Ora, irmãozinhos sofredores, por quê? Eu não consigo entender isso. Sofredores, sendo que nós é quem reclamamos. Eles não reclamam, eles cobram. É diferente de reclamar. Eles cobram o que nós fizemos com eles. Eles não reclamam. Só quando interrogados é que eles levam aquele assunto adiante. Mas antes, eles cobram. Nós é que reclamamos. Ai, mas eu não aguento mais a perseguição desses espíritos. Ai, minha vida tá isso, minha vida tá aquilo. Eu preciso procurar uma ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Eu estou cansado. Olha só para você ver, eu estou cansado. Então eu acho que irmãozinhos sofredores somos nós. Nós reclamamos de tudo. E interessante, nós é que temos tudo. Mas pelo fato da cegueira espiritual e física, a gente não raciocina. Não é verdade? Então, o pior, voltando nesse assunto aqui, o pior é que esses espíritos, quando assumem a responsabilidade, quando eles deparam com um médium deturpado sozinho, eles ainda assumem o nome de espíritos vultos do espiritismo, né? Que viveram aqui na Terra, como por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, um tal de Dr. Fritz, né? Que a gente respeita, Sheila, Meimei,
Esses espíritos são inescrupulosos, eles usam esses nomes todos. E você ali dialogando com uma incógnita dessa, porque isso não é nem um charlatão, é uma incógnita. Você dialoga ali com uma incógnita e não com um mistificador. Mas por que ele é um mistificador? Ele é um charlatão? Não, ele é uma incógnita. Ele não sabe o que está fazendo no bom sentido, porque se ele soubesse, ele não agiria daquela forma. E o médium também, então é uma incógnita pelo fato tanto do médium quanto ele encontrar-se na mesma vibração. É tão fácil, não é, gente? E você entra em diálogo com aquele Eurípides Barçanufo, com aquele Bezerra de Menezes, e você acha que você está de fato frente a frente a Bezerra de Menezes. Você entendeu? Como conversando com muitos amigos, eu costumo dizer, muitos amigos, muitas pessoas me consultam. Luiz, você sabe quem é meu mentor espiritual? Porque quando as pessoas me perguntam, você sabe quem é o meu guia espiritual? Eu digo, sei. Porque o teu guia espiritual é o meu guia espiritual. Como assim? Um dia uma senhora me perguntou, eu disse isso. O guia da senhora é o meu guia. Mas como assim? Quem é? Foi Jesus. Jesus é o guia da humanidade. O modelo qual devemos todos nós seguir. Ah, mas não é Jesus que eu estou falando, não, Luiz. Foi Jesus amado. Se ele é o maior, a senhora não está querendo, só quer quem? Ah, eu queria Bezerra de Menezes. Ela me falou esse nome, de fato. Eu falei, minha amiga, deixa de ser egoísta. Sabe por quê? Porque Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Sheila, esses espíritos, eles não são mentores definitivo, unitário, de um só médium, de uma só pessoa. Deixa de ser egoísta. Mas como assim? Esses seres, eles são responsáveis por uma coletividade de seres. Bilhões de seres encontram-se sob a proteção deles. Então, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, eles possuem bilhões de seres na Terra que eles protegem. Eles são protetores de bilhões de seres. Você já parou para raciocinar dessa forma? E outra, gente, seria muito egoísmo de um médium. O pior é que eu já vi muitos médios dizendo assim, o meu mentor espiritual, Doutor Bezerra de Menezes, o meu. O meu guia espiritual, Eurípides Barçanufo, o meu, sabe? É meu. Podia ser assim mais, né? Não, de vez em quando eles trabalham através de mim, mas eles usam um outro nome, porque eles não gostam de aparecer. Não é? Não, o meu mentor. Tadinha. Essa pessoa que deixou o corpo físico, que chegar no plano espiritual, ela vai ver a decepção. Né? O egoísmo. Essa ilusão, essa fantasia. Sabe, nós não devemos nos preocupar com o nome de mentor espiritual, de guia espiritual. Nós não devemos nos preocupar quem é quem, que protege quem, que deixa de proteger quem. Nós temos que nos preocupar com o nome dos quais encontram-se sobre nossa proteção.
Quais são? Os carentes, os necessitados. Ao retornar à pátria espiritual, os mentores espirituais, ao nos consultar, eles não vão nos dizer assim, você que foi amparado por Bezerra de Menezes, vem aqui. Você que foi amparado por Eurípides Barçanu, vem aqui. Não, gente. Os mentores espirituais, eles não querem saber o nome de ninguém. Eles querem saber o que nós fizemos em prol uns dos outros. Isso é o que importa. O amor, a caridade, o amor ao próximo, amar uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu os amei, nos diz Jesus. Então, esses espíritos, eles são incógnitas. Então tem que tomar um cuidado imenso, porque às vezes você está falando ali, né? Não vou continuar, não. Então, os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho, eles as deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Nossa Senhora! A verdade, gente, não pode ser interpretada pela mentira. Olha, é preferível que você jogue na lata de lixo 99 verdades que misturar as 99 uma mentira, tornando-se 100. Alguém chega e lhe diz 99 verdades. Mas no final das 99 verdades, aquela pessoa te contou uma mentira. Pega aquelas 99 verdades que ele te contou, joga na lata de lixo. É melhor do que você aceitar. Porque aquela uma mentira, ela denigre todas as outras verdades. Como acreditar na boca de uma pessoa que tem o hábito de contar mentira? Como? Não dá. Aquela pessoa que não é honesta, na verdade. Então, quando aquela pessoa chega e te conta uma verdade, como acreditar? Como saber que ela está te dizendo a verdade? Já que o hábito dela sempre foi de dizer mentira. Por isso eu procuro abolir. Eu sou um tipo de pessoa seguinte. Eu sou muito fácil de lidar, conviver comigo, mas ao mesmo tempo muito difícil. Porque o que as pessoas veem em mim como sistemático, não é sistemático. Não é sistemático. É uma postura que todos nós devemos assumir. Porque nós temos que entender que perante a evolução não ficaremos apenas na condição que nos encontramos. Então nós temos que assumir uma postura e, se possível, positiva. Sim, sim, não, não. É óbvio que não usando aquele ditado, doia quem doer. Não, porque isso é falta de respeito. Mas nós devemos moderar. Nós temos que raciocinar. Se eu tiver que dizer a verdade,
Eu não mando bilhetinho. Eu não mando mensagem. Eu vou cara a cara e encaro a pessoa. Porque se a vida toda pautei pela verdade das leis divinas na doutrina dos espíritos, significa que, de certa forma, represento os desígnios de Deus. Então eu vou ficar com brincadeira? Eu vou pedir para outro levar o recado? Não, eu mesmo vou e me represento ali. Eu que tenho que me representar. E não pedir alguém para ir me representar. Apesar que Vó Leontina me representa em tantos lugares, Fernando, eu já estou, não estou aguentando mais esse pessoal. Vai conversar. Quem? Mas você esteve lá em casa. Eu? Mas você conversou com... Eu? É engraçado, né? Que toda vez que eu olho no meu cartão de crédito, tá lá, deságio. Deságio. Mas quem gastou? Fernando. Eu nunca que olho lá, ágil. Nunca que depositam, retiram. Ai, mas é brincadeira. Então, nós temos que ser verdadeiro. Nós temos que ser enérgico com amor. Muitas pessoas têm o hábito de dizer que Chico Xavier foi um cordeirinho de Deus aqui na Terra. Mas até que ponto a pessoa conhece um cordeirinho? Porque eu não sei se você sabe. Os cordeirinhos, as ovelhinhas, elas dão chifrada uma na outra lá dentro do curralzinho. Só que as pessoas não estão presentes, não vê. O Chico era enérgico. Eu tive a oportunidade de ver isso. O Chico era enérgico, mas com amor. O Chico, todo mundo respeitava ele, as pessoas faziam o que queriam, mas a hora que chegava nele, pronto, terminava nele. E outra coisa, o Chico dizia que em matéria de fofoca, nós devemos ser a última estação. Em matéria de fofoca, você entendeu isso? A pessoa chega, você está sabendo a última? Às vezes a pessoa está com vontade de falar a última, a penúltima. Não. Ah, então deixa eu te contar. E conta né? Às vezes a gente está com vontade de saber também, né? Porque é sempre assim. A gente às vezes não gosta de fofoca, mas a pessoa chega e a gente adere. Como um dia mesmo fiquei sabendo, numa rodovia aqui em Paraíso, em São Sebastião do Paraíso, um acidente, né? Veio a óbito uma pessoa. No momento, uma pessoa. Mas no final da cidade, as pessoas já estavam sabendo que 3 pessoas tinham vindo a óbito naquele acidente. Mas como? Aquele que foi contando foi aumentando. É sempre assim a fofoca. Você entendeu? Então o Chico dizia, em matéria de fofoca, nós temos que ser a última estação. A pessoa chega, conta-nos uma fofoca. Nós temos que dissolver aquela fofoca, desintegrá-la e não passar adiante. Porque às vezes aquela pessoa chegou e descarregou tudo na gente e não tem vontade de soltar mais, descarregar em outras pessoas. Então a responsabilidade passa a ser nossa se dali em diante acontecer alguma coisa errada. O Chico era enérgico, mas ele era enérgico com amor. O Chico não perdia a oportunidade de instruir toda vez que ele abria a boca. Até as piadas do Chico eram instrutivas. Agora, como acreditar
em pessoas que contam mentira, que transmite mentira, que transmite fofoca. Não tem como. Dr. Bezerra de Menezes se manifesta através de um médium. Vamos pensar assim. Como acreditar através daquele médium fofoqueiro? Como acreditar? Dr. Bezerra de Menezes se manifesta através de um médium alcoólatra, viciado em cigarro, sexolatria, toxicomania. Como acreditar? Por mais que independe a moral da mediunidade, mas a partir do momento em que ele adentra a doutrina dos espíritos e que amealha conhecimento dos desígnios de Deus, é responsabilidade daquele médium, daquele trabalhador, incessantemente trabalhar sua reforma moral, sua reforma íntima, mudança de hábito, de comportamento e de atitude. É inadmissível continuar na doutrina dos espíritos cultivando os mesmos vícios de antes. É inadmissível. É preferível que a pessoa assuma. Não dou conta. Não me lembro o nome agora de um discípulo de Francisco de Assis, em Assis, na Itália, né, na época de Pai Francisco. Eu conheci esse ser, mas não me lembro agora, é muita coisa na cabeça. Francisco, num dado momento, um ser, né, foi curado por Francisco, vamos dizer assim. E esse ser, ele tinha, assim, umas tendências muito fortes às necessidades do sexo. A fraqueza dele era sexo. Ora, coitadinho, é evolução, né? É muito precário ainda, tá muito pobrezinho ainda na evolução. Porque é assim, aqueles que gostam demais, é porque o instinto está muito aflorado ali, é muito primitivo ainda. Porque não é do jeito que as pessoas fazem, não. Um dia nós vamos tratar desse assunto, se der tempo. Então, Pai Francisco deu uma mãozinha a ele e deu uma curada nele. Ele ficou tão agradecido que ele se tornou um discípulo de Pai Francisco. Começou a seguir Pai Francisco. Eu me lembro muito bem disso. Você lembra, Luiz? Deixa pra lá, gente, vocês não vão entender outras coisas. Vocês vão me internar mesmo. Tá. E seguindo o Pai Francisco, meses e meses, meses e meses. E Pai Francisco castrado espiritualmente, fisicamente, todo mundo irmã daqui, irmã dali. E esse, né, discípulo, lutando mentalmente. Mentalmente ele estava lutando. Ai, não estou aguentando, eu vou perder a cabeça. Até que, bom senso dele, né? Ele procura Pai Francisco e confessa: eu não consigo me abster. Eu não consigo renunciar. O senhor me desculpa, mas eu não posso seguir o senhor. Eu não posso seguir. Eu não posso segui-lo, porque eu ainda tenho essa fraqueza. O senhor me perdoa. Francisco ainda o abençoou. Olha que alma nobre, meu Deus do céu. O abençoou, né? Rogou a Deus por ele, e ele deixou aquela roupa de franciscano, junto ali aos amigos. Eu me lembro disso. Não pensa em mim, não. Pensa na história que é melhor, senão você vai ficar doido também. E ele esposou uma moça, né? Uma pessoa muito nobre, e casou. Tá certo ele? Tá certo.
Nós não devemos exigir do limão que nos forneça um caldo doce, sabendo que ele é limão. Em vez de exigir do limão, sabendo que ele ainda é limão, por que não procuremos uma laranja? Também não devemos exigir da laranja se ela nos apresenta um caldo menos doce. Não é? Tudo de acordo com as nossas necessidades fisiológicas. Às vezes a pessoa vai chupar uma laranja, nossa, que laranja azeda! Mas a pessoa não sabe que aquela laranja, ela encontra-se na temperatura ali da acidez que o nosso organismo está necessitando internamente para ajudar o nosso sistema gástrico e por aí em diante. Tem tanta coisa, gente, que a natureza nos fornece de forma assim tão espontânea, tão sutil, que as pessoas não raciocinam. É uma pena, né? Mas a gente sabe que tudo é gradativo, não é? Próximo vídeo, vamos fazer o possível de gravar mais um.